Bem, bom dia a todos. A turma da Prática Penal 1. Prática não, é Processo Penal 1. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá bom? Hoje, dia 25 de maio de 2020. Acredito que nós temos só mais essa aula e a próxima. E aí nós vamos ter que fazer a nossa avaliação parcial, que já é junho. Nossa semana, dia 1º, se eu não me engano, dia 1º, tá bom? Vai ser o nosso último dia vai ser nossa última aula e acredito eu que eu já vou postar a nossa prova, a nossa avaliação parcial. Da mesma forma da primeira, dando 15 dias, vai ser na faixa de 6 questões, não vai ser 7 não, vão ser 6 questões, e com um prazo de 15 dias para entregar, enfim, da mesma forma, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade às provas no processo penal, vamos ver as provas em espécie. Lembrar vocês, na próxima semana, segunda-feira, dia 1º, no final da tarde, às 16 horas, nós teremos o encontro de iniciação à pesquisa jurídica, tá certo? E eu acredito que vocês possam se inscrever, né? Se inscrevam, participem. Sobre até uma temática sobre o nosso material, bem simples, que você possa criar uma resenha, um resumo expandido de 8 laudas, tá certo? Participem, isso é importante, dar uma continuidade ao curso de vocês. Deus quiser, no próximo semestre, é quase certo nós estamos voltando. Não sei em que termos, se é 100% ou não, mas não está voltando sim, em agosto, se Deus quiser. Então é bom que vocês participem desses eventos, produzam, né? Produzam uma coisa tão simples, ter 10 minutinhos para apresentar e colocar uma resenha de 8 laudas. Não sei se vocês fazem isso. Tranquilo? Tem também a modalidade de resumo simples, de 500 a 600 palavras, em que você pode também apresentar. Agora, essa apresentação é menor, acho que em 5 minutos, não tenho certeza. A apresentação. Façam, participem, tá bom? Participem. Então, preliminarmente, era isso que eu queria dizer para vocês. Primeiro, que estamos na nossa penúltima aula. Segundo, de que na próxima aula, que seria a última, dia 1º de junho, eu já vou postar a nossa avaliação parcial e nos mesmos moldes da primeira. A diferença talvez é que tenha, eu não sei, eu acho que está só 6 questões, não sei se foram 7 na primeira, mas vai ser de umas 6 questões, nos mesmos moldes, vai poder ser feito em grupos, 15 dias para entregas, tranquilo? O que mais? Assim, hoje à noite nós teremos o nosso Tira Dúvidas, hoje à noite, tranquilo? Eu estarei disposto, só que vai ser um pouco mais cedo. No lugar de ser às 19h30, vai ser às 19 horas, tá bom? Então, divulguem isso. Mais tarde eu vou colocar também no e-mail, tranquilo? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá bom? E na hora passada nós vimos nós já vimos as provas em espécie. Vimos o exame de corpo de delito, vimos o corpo de delito, vimos o interrogatório judicial, enfim. Hoje nós vamos continuar e vamos encerrar hoje, né, a unidade sobre provas no processo penal. Tranquilo? Primeira observação, primeira prova em espécie, a confissão, tá certo? A confissão é bem simples. O conceito é bem simples, tá bom? E nada mais é do que a aceitação do réu das implicações que eles são feitas. Simples, tá bom? Não tem mistério. Obviamente que deve ser observado, né, de forma muito sensível pelo juiz. Nós sabemos que nós temos, o ser humano ele é capaz sim de
de confessar crimes que ele não cometeu, ou confessar parcialmente crimes que ele não cometeu, no intuito de salvaguardar outras pessoas, ou salvaguardar a própria honra, enfim, tá bom? Então, o juiz vai observar isso de forma bem clara, e nesse momento o juiz tem que ser realmente sensível nesse momento, tá bom? Eu, como trabalhei na polícia há muito tempo, eu vi por diversas, inúmeras, não dá para contar não, inúmeras pessoas que confessaram o crime no intuito de, principalmente, de salvaguardar pessoas queridas, tá bom? Tá certo? Algumas características da confissão. Primeira característica é que ela é retratável, tá certo? Ela é retratável. Então, uma pessoa, né, um agente, um acusado, um indiciado, sei lá, um réu, ele pode confessar e depois ele pode se retratar dessa confissão. Tranquilo? Primeira coisa. E essa retratação, ela não pode interferir no livre convencimento do juiz. O juiz não pode se deixar por esse motivo. Não se pode deixar que essa retratação venha ali interferir, seja de forma vantajosa ou desvantajosa, tá bom? Ao réu no que tange ao seu livre convencimento. Segunda, é que a retratação era divisível. O que quer dizer isso? O réu ele pode aceitar algumas imputações ou outras não, ou parcialmente essas imputações, tá? Não quer dizer que pelo fato da pessoa ter confessado, confessou tudo. Não, ele pode confessar partes dessas imputações. Tá tranquilo? Tá bom? O que você tem que observar é que essas retratações, essa retratabilidade e essa divisibilidade da confissão não pode prejudicar o livre convencimento do juiz. Tranquilo? Outra característica é que a confissão, tá bom? Quando do conhecimento pelo juiz e também pelo próprio réu confessa, tem que estar fundamentada em provas. Não basta apenas você dizer que foi você e tal, sem ter provas para isso. Tem que provar, então tem que estar fundamentado em um conjunto probatório, ou no conjunto probatório como um todo, daquele processo que conhece a autoria e materialidade daquele crime especificamente, tranquilo? Outra coisa, no que tange a confissão, que deve ser observada, é que, diferentemente do processo civil, no processo penal a confissão ela não pode ser ficta, não pode ser presumida, tranquilo? Você sabe que no processo civil, se você não comparece ou não contesta, né, presume-se verdadeiro o que a outra parte falou. No penal, isso não seria possível, tá bom? Tranquilo? Tá certo? Mesmo porque essa presunção de inocência, ela tem que estar coadunada com o princípio da presunção de inocência, tá bom? A pessoa pode ficar calada, ou você pode ver, ó, quando você entra com a petição inicial do civil, tá bom? Você abre a outra parte de contestação. Se ela não contestar, presume-se verdadeiro que a outra parte disse, tá certo? No processo penal, assim, de forma análoga, tem-se a denúncia ou queixa-crime e logo após tem a resposta à acusação. O fato de você não responder passo a passo as acusações que lhes são feitas na denúncia, isso não quer dizer que você as assumiu ou as aceitou, tá bom? Não existe isso no processo penal, tá bom? Então, o fato de um réu não responder às acusações, não se pode presumir a assunção da veracidade do que estão lhe acusando. É isso que eu quero lhe dizer, tá bom? Então nós vimos que ela tem 4 características, a confissão, né? Ela tem que ser retratável, aliás, ela tem a característica da retratabilidade, ela tem a característica da divisibilidade, ela tem a característica de ser fundada
fundamentada no conjunto probatório e também de que ela não é presumida. Ela não é presumida. Tranquilo? Essa é a observação a ser feita na contestação. Aí vamos passar agora para uma outra espécie de prova, né? Que é, essa também está tipificada também no Código de Processo, tá bom? Lá no artigo 201, por aí. A confissão está no artigo 197, 200. E o reconhecimento, não, e as perguntas ao ofendido ou os termos de declarações do ofendido, da vítima, está também no 201 e seguintes, tá bom? Então, professor, quando você vai ouvir, né, o ofendido, a vítima, lembrar que a vítima, no caso, ela tem um regramento especial, tá bom? Até mesmo porque a vítima, ela não é testemunha, tá bom? Então, primeira observação, sendo a vítima, o ofendido, não sendo testemunha, primeira coisa, ele não presta compromisso de dizer a verdade, tá bom? Como a testemunha em si presta, né? Presta esse compromisso, tranquilo? Então, vai se perguntar objetivamente o quê? Primeiro, qualificação. Qual a qualificação dela, né? Quer dizer, a qualificação nada mais é do que a exposição do seu estado civil, do nome até chegar a endereço, né? Até chegar ao e-mail e telefone. Segundo, perguntar ela sobre as circunstâncias em que ocorreram o crime, tá bom? Em que circunstâncias ela ocorreu. Terceiro, a autoria, né? Quem foi o autor do crime ao qual ela foi a ofendida, a vítima, a pessoa ofendida, a vítima, enfim, tá bom? E, obviamente, tá certo, que ela tem que trazer provas, tranquilo? Então, resumidamente, né, a declaração, né, a tomada de declaração do ofendido vai se resumir a isso. A qualificação da vítima, as circunstâncias, sob o ponto de vista dela, de como ocorreu o fato criminoso, sobre a autoria, ela, como foi a vítima, talvez ela tenha sido a pessoa mais, o personagem mais importante para informar quem seria o autor, né, o seu algoz, e apresentar provas. Também nessa hora que tem que dar prova. É claro que tudo isso, para quem já tem uma experiência, quem já está estagiando, algum de vocês está estagiando, ou para algum de vocês que já trabalham, né, nessa área de investigação, ou na área judicial, seja como policial, ou seja como serventuário da justiça, tudo isso é posto a termo, tá bom? É posto a termo e ali é assinado pela autoridade responsável pela tomada do depoimento das declarações. Eu não gosto de chamar de depoimento, não. Eu gosto de chamar de declarações. Depoimento eu deixo para testemunhas. Mas são termos técnicos, mas não desqualifica ninguém em trocar, não, tá bom? Então, as declarações, aí a vítima assina, e após, aquela pessoa, o serventuário responsável pela tomada do termo, também assina. Às vezes tem um testemunho, às vezes, se for numa audiência, todas as partes assinam, enfim. O importante é que tem que ser tomado a termo, tá bom? A vítima, ela, se necessário for, para o livre convencimento do juiz, a tomada de suas declarações,
ela não pode se negar aí, tá bom? Se ela se negar, aí ela poderá sofrer aquela condução coercitiva, tá bom? Ela poderá ser conduzida coercitivamente. Obviamente, não pode ser de surpresa. Convoca, se ela não vai, convoca uma segunda vez. E na terceira vez, caso ela não vá, na segunda vez já comunique. Se você não for, poderá sofrer a condução coercitiva, tá bom? Tá lá no artigo 200, deixa eu ver aqui o artigo 201. Vamos ver aqui o artigo 201, só para a gente ler, para não tirar a dúvida. E mesmo aqui não houve modificação não nos últimos anos sobre essa condução coercitiva, neste caso especificamente, tá bom? Daqui, ó. Sempre que é possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja, ou presuma ser o seu autor, as provas que possam indicar, tomando-se a tema as suas declarações. Aí diz, ó, parágrafo primeiro, ó, se o intimado, para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, tá certo? O ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade, No caso, essa autoridade aqui no tempo, tanto como pode ser, a confissão pode acontecer tanto na fase de investigação como na fase de instrução criminal. E aí, dependendo, a autoridade poderá ser autoridade policial ou autoridade judiciária, respectivamente, tá bom? Tá certo? Outra coisa também que deve ser dita é que a vítima, o ofendido, ele tem o direito, tá bom? Ele tem o direito de ser comunicado sobre todos os atos que ocorrerem durante o processo. Todo ato que acontecer, ele tem o direito sim de ser comunicado. É claro que isso geralmente se faz através do seu advogado. Nós mesmos, como advogado, na nossa procuração a gente já bota, dizendo que qualquer ato de comunicação deverá ser feito através, entendeu? E aí vai. Então, vai ter uma audiência, ele é comunicado, tá bom? Sai algum resultado de algum incidental, ele é comunicado. Enfim, todo e qualquer ato, tá bom? Ele vai ser sim comunicado, tá bom? Ele vai ter que ser comunicado sobre isso, tranquilo? Outra coisa é que se o juiz observar o comportamento da vítima e achar que ela precisa de um atendimento multidisciplinar, né? Ele também poderá sim, o juiz poderá sim mandar, tá bom? Ele poderá sim conceder essa assistência multifuncional, multidisciplinar para a vítima, para aquelas vítimas que porventura vier apresentar necessidade para tal, tranquilo? E também, por último, em termos de vítima, né, ou de ouvir a vítima, né, perguntas à vítima, dizer que o juiz, ele avaliando a situação, se ele vê que necessário, se faz preservar a intimidade desse ofendido, tá bom? O recato desse ofendido ou ofendida, ele pode sim decretar o sigilo, né? O segredo de justiça no processo, tá bom? Lembrar que ele não é testemunha. Lembrar também, interessante, quando o crime são aqueles crimes contra a dignidade sexual, o valor, né? O valor probatório dessas declarações da vítima é bem maior. O relevo tem um maior relevo, né? Uma maior importância. Tranquilo? Tá certo? Entenderam? Tranquilo? Então, em termos de confissão já se foi, em termos de perguntas ao ofendido, a vítima já se foi, e vamos agora para a prova testemunhal. Tranquilo? Então, primeira coisa, quem é testemunha? Tá bom? Testemunha é aquela pessoa que narra, né, conforme a sua percepção, ela narra o que sabe sobre o fato que está ali sendo conhecido, sendo investigado. O importante que vocês saibam é que a narrativa
da testemunha nasce da percepção sensorial, né? Daquela testemunha, do que ela viu, do que ela escutou, tá bom? Do que ela presenciou, do que ela cheirou, tudo pode ser fato que possa contribuir. Agora lembre-se o seguinte, que às vezes, né, as pessoas, conforme a sua historicidade, conforme o seu discernimento, eles enxergam coisas que os outros não enxergam. E às vezes a gente enxerga coisas que não é a verdade dos fatos, que não é a realidade dos fatos. Por esse motivo é que a testemunha, né, dentro do processo penal clássico, né, é considerado como a prostituta das provas, porque realmente esse depoimento da testemunha, essa narrativa dessa pessoa, ela tem que estar para o juiz levar em consideração, ela tem que estar em coadunância, né? Ela tem que estar em consonância com o conjunto probatório técnico ali existente. Porque do contrário vai ficar difícil de ficar a sua vida, a sua liberdade, o seu patrimônio ficar em cima de simplesmente uma história, uma narrativa, né? Tá bom? Então tenham cuidado com isso, tá bom? Professor, quem pode ser testemunha? Aí não podemos comparar o processo civil com o processo penal. Algumas similitudes, sim. Tá bom? Então, primeiro é o seguinte, o que é que diz? Qualquer pessoa pode ser, sim, testemunha. Esta é a regra, tá bom? Então, qualquer pessoa, ela pode ser testemunha. E essas pessoas não podem se eximir, quando convocadas, tá certo? De comparecer em juízo, tá bom? E responder às indagações, às dúvidas que o juiz e as partes ali, né, durante a oitiva, tem. Então ela não pode se eximir. Se ela se eximir, da mesma forma que o ofendido, ela também poderá sofrer a condução coercitiva. Além de que a pessoa que não comparece, a testemunha que não comparece ao chamamento, à intimação, ela se enquadra dentro de uma harmonia jurisprudencial, ela se encaixaria no crime de desobediência. Ela estaria desobedecendo uma autoridade. Isso é crime. Artigo 330 do CPB. Tá bom? Do CPB. Outra coisa, né? Agora o seguinte, como eu falei para você, essa é a regra. A regra é que qualquer pessoa pode testemunha. Agora, algumas pessoas, elas podem recusar testemunhar. E tem outras pessoas que são proibidas de testemunhar. Tranquilo? E aí nós estaríamos... isso também está previsto no Código de Processo Penal. Tá bom? Então, professor, quais as pessoas que podem recusar? Tá bom? Aí estariam ascendentes, descendentes, cônjuges, parentes afins em linha reta, que no caso seria, por exemplo, os cunhados, tá bom? Parentes afins. Ou então, os pais, avós, elas podem se recusar. Filhos, netos, também podem recusar. Tranquilo? Cônjuges, companheiros, parceiros. Esse cônjuge tem que ser interpretado de uma forma em lato sensu, tá bom? Em lato sensu. Tá certo? Cunhados também, né? Que é parente afins de linha reta. Agora, é o seguinte, eles podem recusar, salvo, vai ter uma exceção, que a lei faz. Se que
sem ouvir eles, não se poderia se conhecer os fatos. Tem fatos que só acontecem, tá bom? Na presença dessas pessoas. E aí é de primordial importância de que essas pessoas sejam ouvidas. Então, elas podem se recusar? Podem. Essa é a regra. Podem recusar ser testemunhas. Mas se, salvo, né, situações em que necessário se faz ouvi-las, tá bom, para o conhecimento, elas são chamadas sim. Só que elas não serão testemunhas, serão ouvidas como informantes, tá bom? E como informantes, eles não precisam se compromissar em dizer a verdade. Tranquilos? Legal? Tá bom? Pessoas doentes, elas também não são, podem se recusar, tá bom? As pessoas doentes mentais, tá certo? Menores de 14 anos, ouvidos como informantes, elas podem se recusar, mas ou serão, às vezes pode acontecer, e aí serão ouvidos como informantes, tá bom? Agora, nós temos uma categoria de pessoas que são proibidas de depor, estão proibidas de testemunhar. Tranquilo? Quer dizer, se convocar essas pessoas, o juiz estaria, né, ou o delegado, ou o juiz, estariam causando um tumulto processual, inclusive desrespeitando a lei. A lei diz que não pode. Então, tem pessoas que pela função que ela exerce, às vezes pelo ministério que ela exerce, tá certo? Às vezes pela profissão que elas exercem, tá bom? Então, essas pessoas não podem. É o caso do teu psicólogo. Já pensou se o nosso psicólogo fosse depor? Né? O seu advogado. Já pensou? Entenderam? O teu médico, o padre, o teu pastor, o teu padre a quem tu confessa. Nesse caso aí, essas pessoas, elas não podem. Vamos interpretar a lei, porque a lei diz. Deixa eu ver qual é o artigo, qual é o artigo. Eu queria aqui procurar. Tá aqui, ó. A testemunha não, artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Eu falei, né? Poderá, entretanto, recusar-se a fazê-lo ascendentes, descendentes, afins em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, respeitando aquela, vamos pegar a analogia aqui, né? O irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo, que não existe mais filho adotivo, tá bom? Não existe mais, mas a lei é antiga, né? O filho adotivo, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e às suas circunstâncias. Se não houver saída, eles podem se recusar. Mas se não houver saída, eles tiverem que ir, mesmo assim, eles não serão testemunhas. Você não pode obrigar um pai a comprometer-se a dizer a verdade que vai acusar o filho. Não pode, tá bom? Seria cruel isso. Ou uma mãe, ou um irmão. Então, dá-se a eles, né, a opção, né, de inclusive até poder mentir ou omitir. Tá bom? Omitir. Tranquilo? Agora tem o artigo 207, ó. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredos, tá bom? Salvo se desobrigadas pela parte interessada, tá bom? Quiser dar o testemunho. Então é assim. Essas pessoas, né? Advogado, padre, psicólogo, médico, enfim, essa turma aí, elas são proibidas de depor. Então você não pode de forma nenhuma obrigá-las a depor. Tá bom? Agora, se o interessado, que seria o acusado, por exemplo, né? O interessado, às vezes, é a própria vítima. Tá bom?
Eu quero demonstrar, por exemplo, que a vítima ela é mentirosa. Então eu posso fazer isso através do depoimento da psicóloga dela. Não pode. Então, é para tomar. Se a parte interessada, no caso aí, quem seria a parte interessada? Aquela pessoa que seria prejudicada com o depoimento desses profissionais. Tá bom? Nesse caso é o seguinte: se o interessado autorizar e o profissional quiser, então tem que ser, os dois, tá bom? É como se dissesse, o juiz não pode. O mais que o juiz pode fazer, o juiz, é tentar convencer o profissional de que necessário faria o depoimento dele para que ele viesse a conhecer. Ele convenceu o profissional. E além de convencer o profissional, ainda tem que convencer ainda a parte, né, interessada. Tranquilo? Menos com o advogado, tá bom? O advogado, ele não pode quebrar o sigilo dele, nem com a autorização, tá certo? Do seu cliente, tá bom? Está no Estatuto da Ordem, tranquilo? Eu já fui chamado já para prestar esclarecimentos a respeito de uma época sobre a minha atuação, em uma época que eu era advogado de uma determinada pessoa. E aí foi bem simples, né? Eu fui convocado, não precisa se perder a sua fidalguia profissional. O que eu fiz? Eu comuniquei a ordem, tá bom? E o que estava acontecendo. Eu não ia negar porque eu podia incorrer em algum tipo de ilicitude. Então eu comuniquei a ordem e no dia a ordem mandou representantes da ordem advogado do Brasil comigo. E chegou lá, pronto. Tá bom? Então, isso tem que ser observado. Tá bom? Então, existem pessoas que podem recusar o depoimento, serem testemunhas, tá bom? E tem pessoas que são proibidas de serem testemunhas, tá bom? Tranquilo? Características do depoimento, né? De testemunha, tá bom? Ou característica do depoimento prestado por testemunhas. Professor, e quais seriam as características? A primeira delas é a jurisdicionalidade. O que quer dizer isso? Só tem validade do depoimento da testemunha se for em juízo. Tá bom? Se for em juízo. Por isso que quando o delegado ele ouve as testemunhas no inquérito policial, geralmente elas são reconvocadas no processo penal. O juiz ele não pode, e nem o Ministério Público poderia suportar, né, no processo, suportar suas teses para a acusação e a sentença do juiz suportasse em cima de um depoimento de testemunha no inquérito policial. Somente no inquérito policial, não pode. Por quê, professor? Simples, já sei que até alguns já responderam já. Simples. Contraditório, tá certo? No inquérito policial, a testemunha é ouvida, tá certo? E não há contraditório. Então, no processo penal, essa testemunha tem que ser ouvida. Se ela for uma testemunha importante, ela vai ser ouvida no processo penal e aí sim, esse depoimento vai sofrer, né, o que nós chamamos de contradita, possíveis contradita, tá certo? A primeira característica é de que esse depoimento prestado pela testemunha tem que ser prestado em juízo. É a característica da
jurisdicionalidade, tá bom? A próxima é a oralidade. A regra, e é uma regra quase que quase que sem exceção, tem exceção, tem, mas quase sem exceção, é de que a testemunha tem que ser ouvida, e aí põe tudo a termo, tá bom? Aí coloca tudo a termo, mas ela tem que ser ouvida, tem pela oralidade, tá bom? Agora é óbvio que você pode levar, sei lá, breves apontamentos, né? Já que eu vou ser ouvido, o que custa eu pegar, botar ali no papelzinho alguma coisinha para que eu não possa me esquecer, né? Já que eu vou tratar das circunstâncias, de como tudo aconteceu, eu posso colocar aqui uns breves apontamentos. Mas são breves apontamentos. Não posso chegar lá e sair. Vai lendo, não. Aí não vai ter validade nenhuma. Você vai ser repreendido na mesma hora, tá bom? E você vai ter que narrar com suas próprias palavras, tá bom? Tranquilo? Breves apontamentos. E às vezes acontece que nós temos situações, né, que pessoas mudas, surdas, mudas, tá bom? Pela própria característica natural, né, que essas pessoas vieram e têm essas deficiências, elas poderão sim ser de outra forma, tranquilo? E algumas autoridades, principalmente as autoridades que eles foram privilegiados, top, presidente da República, vice-presidente da República, ministros, ministro, quando eu falo ministro do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, ministro de Estado não, ministro de Estado não necessariamente, mas depende das circunstâncias, depende da participação dele como testemunha, é testemunha-chave, né? É uma testemunha que eles chamam de testemunha direta, né? É uma testemunha pessoal. Então depende do grau de testemunha. Pode ser uma testemunha indireta, pode ser que sim, que a autoridade, seja ela policial ou judicial, ela pode sim requisitar que seja feito por escrito. Tranquilo? Outra característica do depoimento é a retrospectividade. Retrospectividade. O que quer dizer isso, pessoal? A testemunha só vai falar de coisas do passado, coisas que ocorreram, né? Ela não pode fazer prognóstico de fatos futuros, não. Então ela vai falar de coisas que já aconteceu. Tá bom? Já aconteceu. Entendeu? Um testemunho de antecedentes. Vai falar como é que as circunstâncias, como é que a pessoa é no local onde ela trabalha, no local onde ela vive. Tá vendo? Ó, coisas passadas. Olha, é uma pessoa excelente, ele não sai de casa, é do trabalho para casa, mal fala com ninguém, é uma pessoa muito educada. Falando de coisas passadas. Eu não posso chegar a dizer, mas eu acho, né? Mas eu tenho certeza de que se fosse hoje, isso aqui, agora, não pode. Estou falando de coisas prognóstico futuro. Tá bom? Então, é nesse sentido que a gente fala da retrospectividade. A testemunha vai narrar fatos ocorridos, e não prognóstico de fatos que poderiam ocorrer ou que ocorreriam. Tranquilo? Tá certo? Outra característica é a característica da objetividade. O que quer dizer isso? A testemunha, ela deve narrar os fatos de forma objetiva. Isso quer dizer o quê? Sem achismos, sem prejuízos, sem preconceitos, só com base bem objetivas. Quer dizer o quê? Nada de emitir juízos de valor, apenas juízos de existência. Então, o depoimento tem que ser pautado em objetividade. Por isso, às vezes, em casos que eu acompanhei,
Às vezes, quando não é o MP, às vezes a autoridade policial perguntava se o meu cliente estava arrependido. Nesta hora eu sei, eu estou pela ordem, né? Eu estou pela ordem. Mas essa sua pergunta, essa sua indagação tem uma dimensão subjetiva. E pela característica da objetividade do depoimento, tá bom? Não pode fazer perguntas desse tipo. Não, mas a gente tem que saber, não tem que saber não. E mesmo porque o arrependimento, ele pode vir hoje, pode vir amanhã, pode nunca vir. Pode ter acontecido o arrependimento e hoje eu não estou mais arrependido. Tá entendendo? Então é coisa subjetiva. Muito subjetiva. O que você quer dizer? Que uma pessoa que não está arrependida é uma pessoa má? Ele não está arrependido hoje, meu cliente não está arrependido hoje, o bichinho, ele não está arrependido hoje. Mas amanhã, talvez amanheça com um remorso danado, chorando e tal, enfim. Né? E pode ser que ele esteja arrependido agora, depois de ter passado seus 2, 3, 4, 5, 7 anos preso. Quando sair disso, rapaz, o filho foi bem feito mesmo. Estou arrependido do que eu fiz, não. Por isso, estejam atentos às indagações que você, como advogado de defesa, um dia, né? Você estiver presente em uma audiência e vierem fazer indagações de cunho subjetivo. Estejam atentos, não dormir lá não. Tem advogado que fica lá dormindo em plena audiência. Não é coisa que se faça não. Atento. Estou pela ordem. Calma aí. Essa indagação é altamente subjetiva. Então, não pode. Tá certo? E por último, a última característica, a quinta e última característica do depoimento das testemunhas é a individualidade. E essa é fácil, né? Não se pode ouvir a testemunha no coletivo. Tá bom? Cada testemunha vai ter um depoimento individual. Vocês vão ver isso que o juiz vai chamar uma testemunha, depois que ele ouvir, aí, bota para fora, chamar outra. Pode chamar todas elas e fazer aquela bagunça, não. Tá bom? Pergunta e não. Vai ouvir uma a uma, tá bom? Então ela é individual. Então nós vimos característica da jurisdicionalidade, a característica da retrospectividade, característica da oralidade, característica da objetividade e característica da individualidade. 5 características, tá certo? Do depoimento, o depoimento prestado pela testemunha. Tranquilo? Tá bom? Vamos lá, outra indagação, tá bom, professor? Eu estou diante de testemunhas que residem, moram em outras comarcas, e às vezes as comarcas são distantes, tão distantes. Aí hoje nós temos 2 opções, tá bom? Nós temos a opção da Lei 11.900, de 2009, que trata sobre a videoconferência, que nós já vimos em aulas passadas, poderá ser feito, se assim puder fazer, dentro das circunstâncias, é óbvio, né? Da lei, mas é uma opção, tá bom? A outra opção é através de precatório, tá certo? Através de precatório. Pode ser que o juiz deprecante, tá bom? Solicite a um juiz deprecado que tome o depoimento de determinada testemunha. E aí o juiz deprecante, ele intima as partes e que vai acontecer, né? Esse depoimento através de precatória, e aí ele pode solicitar que façam perguntas, indagações, tá bom? Ou então ele sozinho faz. Então ele tem o juízo deprecante, ele tem o dever, a obrigatoriedade de comunicar às partes do processo de que vai haver um depoimento, tá bom, via precatória.
tá bom? Ele tem esse dever. O juiz deprecado, ele não tem o dever de intimar as partes, já que é uma diligência natural das partes interessadas. Então, eu sou parte, tá bom? E o juiz me comunicou que uma das testemunhas no processo em que eu estou ali, outorgado, vai ser via precatório. Então, necessário que faz que eu, Vasconcelos, procure saber quando é que vai ser esse depoimento. Necessário que faz que eu peticione. Caso o juiz não faça, que eu peticione pelas indagações que deverão ser feitas. Geralmente o juiz faz. Mas se eu achar algumas perguntas que acho interessante, eu faço, tá bom? Entenderam, né? Tá certo? Esse ponto aí. Então, o juiz deprecado, ele não tem obrigatoriedade de comunicar às partes o dia da audiência em que vai tomar o depoimento daquela testemunha. Tá bom? O do deprecado não tem. O deprecante, ele tem a obrigatoriedade de comunicar de que vai haver. Ele só não vai saber qual o dia, porque cada juízo tem os seus momentos, né? Que ele pode ouvir as pessoas, né? Pessoas, tá bom? Professor, já ouvi falar em rogatória. A rogatória só vai acontecer quando a testemunha estiver em outro país. Tá bom? Então, é assim. O que é que a gente. Só se for realmente imprescindível. Tá bom? E mais, ó. A pessoa que requerer, a parte que requerer que essa rogatória seja feita, vai ser as custas dela. Tá bom? Todo o procedimento, porque vai ter custos aí. Tá bom? Então, caso de rogatória entre países. Precatória entre comarcas. Tranquilo? Então, acho que em termos de precatória, rogatória, né? Enfim, vamos para outras, tá certo? Professor, qual é a forma de interrogatório, de depoimento, qual é a forma de inquirição adotada pelo processo penal brasileiro? Tá certo? E aí a forma que nós denominamos, ou a doutrina denomina de cross-examination, ou a forma direta. Então imaginemos que nós vamos estar diante de uma audiência, tá certo? Onde vai ser ouvido, por exemplo, o juiz resolve, por exemplo, devido à complexidade, né, do processo em si, ele quebre a unicidade. Aí houve primeiro da acusação. Então, a forma é direta. Então, a parte que arrolou a testemunha faz a pergunta primeiro. E ela faz de forma direta. Direta para a parte. Então, que o juiz disser que está aberta ali a oitiva, as perguntas podem ser feitas. Então, se a testemunha de acusação, primeira pergunta, as perguntas são feitas pela acusação. Tá certo? Depois o juiz indaga se a outra parte tem indagação, mas ele faz de forma direta. Diretamente a testemunha. Tranquilo? Se for testemunha de defesa, primeiro começa a defesa. Primeiro é o que a boa doutrina nos ensina. Tranquilo? Aí no final, o juiz quiser fazer alguma pergunta para complementar, né, e que acha importante para o seu convencimento, ele poderá fazê-lo. Tá bom? Então, a forma do processo penal é a forma direta, o qual a gente chama de cross-examination. Tranquilo? Há uma exceção. A exceção é no tribunal de júri. Tá bom? No tribunal de júri,
essa forma ela é mista, né? Quer dizer, as indagações feitas entre acusação e réu, de defesa e réu é de forma direta, cross-examination, de forma direta. Mas quando é de jurado, o jurado não pode fazer diretamente ao réu, ao acusado ou à testemunha. Ele faz para o juiz e o juiz faz a quem está sendo ouvido. Aí é que a gente chama de a forma presidencialista, aquela a qual o indagador faz a pergunta ao juiz e este àquele que está sendo indagado. Tranquilo? Forma presidencialista. A outra forma direta ou cross-examination. Tranquilo? Sem mistério, né? Legal. Vamos passar para a classificação das testemunhas. Tá bom? E aí você vai encontrar na doutrina várias classificações, tá bom? E aí eu optei por, dentro de tirar as mais comuns nas doutrinas, tá bom? Então vamos lá. Primeira, as testemunhas numerárias. Primeira classe, numerárias. Testemunhas numerárias. As testemunhas numerárias são aquelas indicadas dentro do número máximo previsto em lei. Viu como é fácil? Se é rito ordinário, até 8. Se é rito sumário, até 5. E se for sumaríssimo, aí há uma divergência na doutrina. Essa divergência não é uma divergência a um lado majoritário. Seria só 3 testemunhas nos juizados especiais criminais, tá bom? Uma analogia, já que o código ele não dita sobre o processo sumário quais seria o número de testemunhas, então buscar-se-ia na lei 9.099, no artigo 37 ou artigo 27, não tenho certeza, que diz que é 3 testemunhas. Tranquilo? Então, primeiras, as numerárias. As numerárias seriam aquelas, tá bom? Em que são indicadas pelas partes, dentro do número máximo previsto em lei. Elas são todas compromissadas, óbvio, né? Devem ser todas compromissadas, tranquilo? Aí vem agora a segunda, testemunhas extranumerárias. As testemunhas extranumerárias seriam aquelas testemunhas indicadas pelo juiz, tá bom? Aquelas que seriam indicadas pelo juiz. E aí, nesse caso, elas podem sim ultrapassar o número o número máximo legal. Tranquilo? Aí a próxima nós temos os informantes, as testemunhas informantes. As testemunhas informantes no processo penal são aquelas que estão elencadas no artigo 206 e 208. Tranquilo? 206 e 208. Então, ascendente, descendente, cônjuge, parentes afins, né? No primeiro grau, doentes mentais, menor de 14 anos. Essas aí seriam os informantes. Esses, não prestam o compromisso de dizer a verdade. Tranquilo? Aí tem as testemunhas próprias. Testemunha própria são aquelas que vão depor sobre o fato em si. O fato que está sendo conhecido, ou o fato criminoso. É sobre esse fato que elas vão depor. Então, testemunhas próprias. Já as testemunhas impróprias, elas depõem sobre atos do processo. Por exemplo, nós temos testemunhas que a gente chama de testemunhas arrogo. Então, elas testemunham, por exemplo, a presença de um ato processual. Né? O arrogo, por exemplo, a pessoa não quis assinar um determinado documento. Vem 2 pessoas arrogo e assinam. Às vezes nós temos testemunhas de apresentação, tá certo? O cara foi preso na delegacia em auto-prisão em flagrante e ali só tinha uma testemunha, só tinha o condutor. E aí você pode nomear, ali o delegado pode nomear
duas testemunhas, arroubos, que seriam testemunhas que iriam apenas depor sobre um ato processual. Eu chamo isso de testemunhas impróprias, tá certo? Aí próximo, testemunhas diretas. Testemunhas diretas são aquelas testemunhas que presenciaram o fato. Geralmente são testemunhas oculares. Elas testemunharam o fato, elas estavam lá no momento do fato. Bom, ou quase naquele momento dos fatos. Ela esteve lá, presenciou o fato. Tranquilo? Testemunha indireta. Indireta são aquelas que tiveram conhecimento do fato através de terceiro. A gente chama isso de testemunhas de ouvir dizer. Tranquilo? E essa testemunha de ouvir dizer, se ela tiver uma boa imagem perante a sociedade e tal, a gente presume que não mente, né? Pessoa honrada, conhecida na sociedade como uma pessoa que não é de mentir nem nada, enfim. Não necessariamente ela precisa ter essa característica. Eu você que, se tiver essas características, o valor probatório do seu testemunho será bem maior, tá bom? Testemunha de ouvir dizer. E por último, nós temos as testemunhas de antecedentes, tá bom? Alguns chamam de testemunhas beatificadoras. Por que eu não gosto dessa denominação? Porque é o seguinte: quando eu falo de testemunho de antecedentes, são aquelas testemunhas que vão testemunhar a vida pregressa do sujeito. A vida pregressa é a vida passada dele. Aí, por que o senhor não chama de testemunha beatificadora? É que é o seguinte: ela será beatificadora se o depoimento dela enaltecer, engrandecer a vida pregressa de quem está ali sendo objeto da investigação. Mas se porventura o depoimento dela não enaltecer, mas pelo contrário, causar desvantagens, né, ao sujeito, então não é beatificadora, seria de antecedente. Então é como se eu dissesse: a testemunha em relação testemunhas de antecedente e testemunha beatificadora ou de beatificação, essa daqui, ela em relação a essa, ela é gênero. Essa aqui é espécie, em relação uma a outra, em relação às outras não, em relação a essas duas. Tranquilo? Então vimos aí a classificação das testemunhas, tá bom? Vamos passar agora, a gente encerra testemunha, tá certo? E vamos passar agora para a videoconferência, tá bom? Que também é uma forma é uma prova em espécie. E aí você se reportar à lei 11.900, e ela é bem clara quando ela diz que só pode ocorrer quando a presença, né, da testemunha local pode lhe causar, humilhação, temor, um sério constrangimento, e que essas condições venham a prejudicar a verdade a ser esclarecida, tá certo? Se isso acontecer, o juiz julgar, ele pode sim optar pela videoconferência, mas isso só vai acontecer porventura causa humilhação, causa, um temor, uma intimidação à testemunha. O juiz pode muito bem pedir que o réu saia do local, né, da oitiva, deixando lá o defensor, obviamente, e pede para o réu ficar numa sala ao lado. Somente vai acontecer a videoconferência se isso não for possível. Bom, se for possível, retire do local. A oralidade, a identificação comportamental, né? Como é que a pessoa se comporta diante do depoimento é muito importante para o juiz. Então, ele vai tentar ao máximo preservar isso, tá bom? E talvez na videoconferência, talvez isso não aconteça na videoconferência. Tranquilo? Até aí, tá bom? E mesmo para não quebrar aquele princípio que diz que o réu tem que estar presente, né, no dia do depoimento. Ele tem que estar presente.
Tranquilo? Tá certo? Às vezes acontece, agora se houver uma extrema intimidação, um extremo perigo, e o réu estiver preso, deixa ele lá mesmo. Aí pode ser feito através de videoconferência também. Mas se não puder, deixa ele lá onde ele está, manda só o defensor. Depende das circunstâncias, mas tem que ser de extrema intimidação. A presença do réu é de extrema insegurança. Causa extrema insegurança, causa extrema intimidação. Aí, nesse caso aí, o juiz pode muito bem solicitar só a presença do defensor. É óbvio que essa decisão do juiz tem que ser bem fundamentada. Tranquilo? Até aí? Tá perto? Então vamos lá agora ao reconhecimento de pessoas. Então já vimos a confissão, já vimos o depoimento da vítima, já vimos as testemunhas, tá bom? Já vimos a conferência, que seria a quarta. E a quinta prova, nós vamos falar sobre o reconhecimento de pessoas, né? Reconhecimento de pessoas. Ixi, eu fiz muito quando eu estava, né? Ainda trabalhando na Secretaria de Segurança Pública, tá bom? Muitos deles a gente não cumpre rigorosamente o que diz a norma. Mas o reconhecimento de pessoas, né? O reconhecimento através de pessoas, tá bom? Ela pode ser, quando vem alguém vai, através da sua presença, reconhecer uma pessoa ou um objeto. Não necessariamente, às vezes, uma pessoa, às vezes é um objeto. Então, toda vez que isso acontecer, tá certo? Estamos diante de um reconhecimento. Mas o reconhecimento não é só que você chega lá e aí essa pessoa é ou não é. Não é assim não. Há todo um procedimento que deve ser seguido, tá bom? Que deve ser seguido pela autoridade que vai presidir, né? Esse reconhecimento de pessoas, tá bom? Então a primeira coisa que ele faz é o seguinte: essa pessoa ela é intimada a comparecer. Quando ela chega lá, a primeira coisa que o delegado faz, ou o delegado geralmente, né? O delegado faz ele perguntar para a pessoa quais são as características da pessoa a ser reconhecida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, como é que ele é? A estatura, cutis, olhos, tem uma tatuagem, aquela coisa, enfim. Aí vai dizer as características, tinha bigode, não tinha bigode, enfim, essas coisas todinhas, tá bom? Aí ele já guarda ali, porque ele vai precisar disso. Depois, vai para uma segunda fase. Na segunda fase, ele vai pegar a pessoa a pessoa a ser reconhecida e vai colocar ela junto com outras que têm algumas semelhanças. Realmente tem que colocar 5 pessoas, 6 pessoas, tudo mais ou menos com a mesma estatura, tá bom? A mesma cor da pele, enfim, tá bom? E aí bota diante dessa pessoa reconhecedora. Se porventura a autoridade observar que esse ato pode trazer intimidação, medo, então ele pode fazer com que, para criar algum artifício, tá bom? Para fazer com que a pessoa reconhecedora não seja vista, né, pela pessoa a ser reconhecida. Em algumas delegacias nós tínhamos uma sala de reconhecimento. Então nós tínhamos uma sala que tinha ali um espelho, só que esse espelho, quem estava dentro da sala não conseguia ver o que estava lá fora, e quem está lá fora consegue ver o que está lá dentro. Mas isso aí tem delegacia, quando não tinha, o que a gente fazia, a gente colocava uma bata na pessoa, né? E um capacete de motociclista, a pessoa reconhecer, né? Ela ficaria na frente ali dos 5. Ela não vai apontar não, tá bom? Ela não vai apontar. O que é que eu fazia? Eu colocava uma folha, papel na frente de cada um deles e botava um número.
E aí ela olhava, observava, ficava ali e tal, depois ela saía e dizia que era o número tal. Tá bom? Então, primeira fase, a pessoa a reconhecer, tá certo? Ela descreve como é que é a pessoa a ser reconhecida. Segundo, ela vai estar ali, tá bom? Diante da pessoa a ser reconhecida junto com outras que são muito assim, geralmente muito semelhantes, tá bom? Muito semelhantes, tá certo? As mesmas características, mais ou menos, tal, tá bom? E poderá ser feito de uma forma que você venha a fazer o que essa pessoa a ser reconhecida não veja a pessoa a ser reconhecedora. Depois de tudo isso, toma-se a termo. Tudo, passo a passo, de forma bem pormenorizada. E ao final, é subscrito tanto pela autoridade, como pela a pessoa reconhecedora, e também com duas testemunhas, tá certo? Duas testemunhas. Tá vendo aí? Não é tão... É cheio de situações, cheio de, assim, de nuances que tem que ser respeitada. Caso não seja respeitada, a parte interessada, a parte da acusação, por exemplo, ela pode tentar anular, dizendo que foi viciado, né? E que esse vício quebra a parcialidade. Entendeu? Pode acontecer isso. Então é sempre bom observar, tá bom? Isso também pode ser feito com objetos. Pode já ser feito. E, professor, como é que a gente faz? A lei diz o seguinte: tudo que deve ser respeitado da mesma forma que fosse uma pessoa, no que caso, no que lhe couber, obviamente, né? Por exemplo, uma pessoa não vai ficar intimidada diante de um objeto. Então, ele não vai precisar criar uma situação em que tenha que fazer com que a pessoa esteja numa sala em que ela possa ver o objeto, mas quem está dentro da sala com os objetos não possa ver. Não tem sentido algum isso. Tá bom? E outra coisa também às vezes, objetos são fungíveis. E se o objeto é fungível, como é que eu vou reconhecer? Não há o que reconhecer. Tá bom? Então só se reconhece objetos infungíveis. Tranquilo? Só se reconhece objetos infungíveis. Próxima prova nós chamamos, né? A acariação. É a famosa cara a cara. Isso só vai acontecer quando nós estivermos em um procedimento, tá bom? Em um procedimento depoimentos destoantes. Quer dizer, nós estamos nós estamos diante de dois depoimentos em que um desdiz o outro. Então, nesse caso aí, tanto a autoridade policial ou como qualquer uma das partes pode requerer, tá bom? Pode requerer que haja uma acariação. E tem que dizer o motivo, tá bom? E tem que dizer o motivo. Porque eu já tive um caso de Maria da Penha. Eu era advogado do acusado e tinha um depoimento de uma testemunha, tá certo? Em que o depoimento dela destoava do depoimento da vítima. E a vítima foi quem tinha arrolado ela. Então, diante disso, eu pedi logo ao delegado mesmo, pedi ao delegado para que fosse ouvido as duas em acariação, porque havia ali pontos que eram incompatíveis. E aí, obviamente, o delegado ele resolveu ouvir, tá bom? Mas eu já não era mais o advogado, já tinha saído já, mas o que eu fiquei sabendo é que houve a acariação, né? Foi o pedido, eu ainda era advogado ainda, quando foi solicitado, foi peticionado, né? Quando foi peticionado, tá bom?
E a convenção pode ser entre testemunha, pode ser testemunha acusado, testemunha vítima, tá certo? É difícil, agora não se vai pedir a cariaça entre vítima e acusado. É mais difícil, que realmente eles são polos opostos. Para entender dessa forma tem que ser meio muito complicado essa situação. Mas pode acontecer, não vou negar não. Agora, geralmente não mais difícil, mesmo porque no caso ali nós estamos diante de uma pessoa que não pode, estamos diante de duas pessoas que podem, né, mentir. Eles não fazem, não tem compromisso, né, com a verdade, nenhum dos dois. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Próximo, documentos. Documentos também pode ser provas, né, no processo penal. E você vê documento como qualquer escrito, qualquer instrumento, qualquer papel, qualquer gravação, fotografia, desenho, e-mail, tá bom? Conversas em redes sociais, que pode de alguma forma representar um fato, que pode representar um acontecimento. Tranquilo? E nesse caso aí juntar. Obviamente, se quando for um documento, esse documento for um documento autenticado, tá bom? Aí tem uma fé pública maior. Quando ele é um documento autenticado e tem firma reconhecida, também, quanto mais publicidade esse documento sofrer, melhor. Fotografia de documento, pode. Né? Então, a fotografia também pode ser. Realmente, quando acontece mas que não é na área penal, né? Na área civil, por exemplo, também acontece muito na reconhecimento de união estável. A gente leva muita fotografia, né? Do casal, o Natal, Ano Novo, dos aniversários, sei lá, de namorado, entendeu? Eu posso comprovar de que realmente existia, isso aí é possível. Na área penal, da mesma forma também, algumas fotografias, algumas filmagens, né, print de WhatsApp, tudo isso aí pode ser sim, tá bom? Tá certo? O interessante no documento é porque ele pode ser apresentado em qualquer fase do processo penal, tá bom? Qualquer fase ele pode sim ser apresentado. Obviamente que todas as vezes que for apresentado é dado a outra parte nós chamamos de contraditório. Não pode haver uma anexação de uma prova e não ser dado o contraditório, né? A outra parte. Tranquilo? Tá certo? Até no procedimento de júri. No procedimento de júri, a última fase, que é a fase do julgamento, em que vai haver as oratórias, você só pode ler, né, ou mostrar no julgamento algum documento, caso tenha anexado esse documento pelo menos 3 dias antes do julgamento. Por quê? Porque é dada a outra parte a oportunidade nesses 3 dias de fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. Tranquilo? Também, às vezes, aconteceu comigo uma vez, de anexarem um documento, tá bom? Anexarem um documento, juntar um documento, né, ao processo, e eu levantei a falsidade. Então, você pode entrar com um incidente de falsidade. Quando acontece isso, esse incidente de falsidade, o juiz suspende o processo para julgar, né, a autenticidade ou não daquele documento. Tranquilo? Então, pode acontecer isso. É um incidente de falsidade. Tranquilo até aí? Nós estamos já com 1h16. Então eu vou dar uma paradinha agora. Eu queria terminar hoje a prova hoje, mas ficou faltando só busca e apreensão. E aí eu preciso mais de uns 20 minutos mais ou menos, então eu vou deixar para a aula seguinte. Tranquilo? Tá bom? Hoje à noite nós temos Tira Dúvidas, tá certo? Aí você pode tirar dúvida. Tirem dúvidas só
da matéria de hoje e da parte de provas, tá bom? Porque só vai cair na prova de AP1, de AP2, a parte de provas. Tranquilo? Então vai ter só, essa é a terceira aula de prova, e vamos ter mais uma aula, que ainda vai terminar provas e continuar a outra unidade. Tranquilo? Se vê à noite. Abração, saudades.